Olá, o meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos ao meu canal. O tema de hoje é o sequestro da Rainha Helena e o início da Guerra de Troia. Como podem ver pela imagem, a célebre frase "Quando o gato sai, os ratos fazem a festa" aplica-se ao romance histórico que vou narrar a seguir. A história começa com a seguinte pergunta: quem foi a Rainha Helena? A resposta: a rainha Helena de Troia foi esposa de Melenau, herói grego, e tinha a fama e reputação de ser a mais bela mulher do mundo. Segundo reza a história, contada por Homero no livro de Ulisses e Ilíada, a guerra foi desencadeada pelo sequestro da rainha Helena durante uma reunião em que participavam reis e rivais da altura para fazerem parcerias e estabelecer rotas comerciais. Durante o jantar que juntou o rei da Grécia e o rei de Esparta, o filho deste, Parris, e a esposa do anfitrião, Helena, trocaram olhares e se apaixonaram loucamente. Aproveitando a ausência de Melenau ao estrangeiro para convencer a esposa do rei a fugir com ele para a corte de Troia. A traição e fuga da rainha foi considerada uma declaração de guerra ao povo grego. A pergunta que se coloca é a seguinte: a Guerra de Troia foi um mito ou um facto? Eis a pergunta que deixo aos internautas. De acordo com as minhas pesquisas e aceitando a mediunidade como meio válido de acesso à informação, desde que o intérprete, ou seja, o médium, seja credível, como é o caso do clarividente Edgar Cayce, existiu de facto. Quem foi Edgar Cayce? Edgar Cayce nasceu a 18 de março de 1877, Kentucky, Estados Unidos, e faleceu a 3 de janeiro de 1945, Virginia Beach, Estados Unidos. Fundou a organização sem fins lucrativos chamada na altura Association for Research and Enlightenment, AR, onde o espólio do profeta, todas as suas leituras, estão guardadas. Para aceder à página web, basta acessar o endereço eletrónico edgarcayce.org. O profeta adormecido, como era conhecido, pela sua capacidade de entrar num transe auto-hipnótico e de responder a qualquer pergunta que lhe era colocada, foi usada principalmente para fazer diagnósticos e tratamentos médicos, ajudar os outros. Quase todas as cerca de 10.000 leituras foram transcritas para papel pela sua secretária e estão à disposição de qualquer internauta, bastando ser sócio da associação. Cayce, sendo religioso fervoroso, lia a Bíblia do início ao fim uma vez por ano, ficou em choque ao descobrir pelo estudo das suas leituras que o ser humano, ao longo da trajetória da sua vida imortal, reencarna as vezes que forem necessárias até atingir um certo grau de perfeição sujeito à lei do retorno. As dívidas na contabilidade divina chumbam o ser humano a corpos densos como o nosso. Voltando ao tema anterior, Cayce, devido à religião protestante, essa descoberta provocou um forte abalo na sua consciência. Ao pesquisar a Bíblia do início ao fim, não encontrou nenhuma prova que a Bíblia refuta ou é contra a reencarnação. Após muita reflexão e analisando a veracidade das suas leituras pelas pessoas que o procuravam,
acabou por se render que as vidas sucessivas eram um facto. Regressando à Guerra de Troia. O próprio Casey, ao relatar as suas encarnações passadas por via de hipnose, refere uma vida anterior onde era um homem cujo nome era Shannon e que foi responsável por guardar o portão de Troia. Segundo a mitologia grega, após a traição da rainha, o rei da Grécia ordenou o ataque à cidade de Troia para resgatar a sua esposa. A cidade, fortemente fortificada, resiste por cerca de 9 longos anos. Para vencer a guerra, decidiu criar uma artimanha que consistia em criar um enorme cavalo de madeira com o objetivo de introduzir lá dentro os melhores soldados gregos e deixá-lo como presente à entrada da cidadela. O inocente sentinela interpreta o feito como um presente do inimigo para uma paz duradoura, enquanto o seu exército recua estrategicamente para uma ilha vizinha, não estando mais ao alcance visual da sua cidade. A entrada do cavalo em Troia, após a autorização, é festejado efusivamente pelos gregos como uma vitória e recapitulação do inimigo. Ao cair da noite, enquanto os troianos dormiam, da estátua de madeira começam a descer os soldados gregos, abrindo passagem para a entrada do exército com a abertura do portão, que era o ponto forte da cidadela. Como resultado, a cidade é capturada e o pobre Shannon fica com o ónus da humilhação, desonra e culpa, acabando por pôr termo à sua vida. Edgar Casey, por vezes, sentia um pessimismo e depressão ligeira, sobretudo quando as coisas não corriam do modo que ele queria. A sua encarnação passada tornou-se uma pedra de tropeço por causa da lei da ação e reação, lei do karma. Vou, por fim, citar alguns exemplos que contribuem para a queda do ser humano: cólera e raiva, o suicídio, desejo de vingança, avareza, desejos carnais desenfreados, sexo casual sem amor, drogas, consumo de drogas ilícitas, a infidelidade e o consumo excessivo de álcool. O bullying, o stalking, a prática de magia negra, tramar contra o próximo, pedofilia, não praticar o perdão, desejar o mal por via mental ao próximo, etc, etc, etc. A prática da reforma íntima é o maior baluarte, garantia contra a nossa ruína. Termino desejando a todos paz e luz nos vossos corações. Eu sou Ricardo, o vosso irmão, e adeus até ao próximo vídeo.